Boa noite, meus irmãos, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início a mais um Evangelho, prece e radiação. Vamos nos unir em pensamentos para procedermos à leitura da mensagem contida no livro Preces da Vida, de Lorival Lopes, que tem o título Bênçãos no Coração. Senhor Deus, penetra bem dentro do meu coração. Põe no meu âmago uma gotinha do teu grande oceano, uma lâmpadazinha da tua luz, um impulso de divina esperança. É assim que a minha alma se agita, o pensamento se alarga e vejo abrirem-se as portas do progresso e da felicidade. A tua bênção me afasta das perturbações, dirige-me para regiões mentais e emocionais agradabilíssimas. Com a força que me eleva, os limites se ampliam. Aparece em mim forte vontade de te agradecer pelo que sou, sinto e vivencio. Uma profunda paz me vem do encontro com as forças vivas da divindade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, meus irmãos, procedamos à prece. Senhor, ajuda-nos a acender em nossos corações a lâmpada da tua luz, para que assim sejam abertas as portas do progresso e da felicidade. A tua força me eleva e me guia nos caminhos da vida. Que nós não nos afastemos da luz contida no teu Evangelho de paz e de amor. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5, segundo parágrafo. Prodígios dos falsos profetas. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, houve homens que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa visão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhe destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Boa noite, meus irmãos. Estamos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. Nossas reflexões consistirão, primeiramente, em identificar os falsos profetas, bem como os seus prodígios e, é claro, compreender a relação entre eles e a humanidade. Kardec destaca do porquê se levantarão falsos cristãos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e sinais espantosos para enganar, se possível, até mesmo os próprios escolhidos, para explicar que os prodígios e os milagres interpretados pela teologia como fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza,
contrariam a própria concepção de Deus. Ora, evidentemente que ele tem o poder de derrogá-las, mas dar a seres inferiores, criados por ele, um poder igual ao seu, desfazendo o que ele fez, é no mínimo diminuir sua perfeição suprema e também considerá-lo imperfeito. Sendo assim, não podemos interpretar essas palavras de Jesus como sendo coisas fora das leis naturais. Aliás, lembremos que seus atos, ao acalmar a tempestade, ao transformar a água em vinho e outros, são consequências da sua evolução espiritual, de quem já alcançou a sabedoria possível a um filho de Deus, sabendo usá-la onde estiver. E quantas curas, meus irmãos, quantas curas que seus discípulos também realizaram e continuam realizando, tem sua origem no poder da fé em Deus, no seu auxílio através dos espíritos mais evoluídos, na manipulação de fluidos orgânicos e espirituais que podem regenerar células doentes, nas suas leis que o Espiritismo tão bem esclarece. E é claro, determinados fenômenos são considerados excepcionais, milagrosos, enquanto não se conhecem as causas, as leis que os produzem. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Ora, meus irmãos, os falsos profetas e os falsos cristos são os que, tendo certos conhecimentos e habilidades, usam, explorando os homens em proveito de sua ambição, de seus desejos de dominação sobre os demais, ou pretendendo ter uma missão divina. Podem provocar fatos considerados prodígios, por alguns conhecimentos adquiridos ou por faculdades mediúnicas que podem ter mais ou menos desenvolvidas, independentes das suas qualidades morais. Eles estão em toda parte, inclusive entre os espíritas. Não vamos esquecer que tem dentro da própria doutrina espírita os meios de desmascará-los, não se deixando enganar, nem enganar os outros. E é claro que no cumprimento da lei de causa e efeito, sofrerão eles o fogo dos sofrimentos correspondentes aos males causados no além-túmulo e em novas encarnações. E o verdadeiro profeta? Ora, o verdadeiro profeta, meus irmãos, se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Sigamos com Jesus. Muita paz. Finalizando as reflexões do Evangelho, seguindo o Espiritismo desta noite, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de sermos lembrados das lições que Jesus, nosso amigo e irmão maior e guia da humanidade, nos ensinou. Que saiamos desse Evangelho mais fortalecidos, com mais fé, com mais coragem, paciência, para lidarmos com as nossas dificuldades diárias. Sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aprendendo diariamente lições que nos ajudam a trilhar da melhor maneira as estradas das nossas vidas. Rogamos, Senhor, que as águas próximas e as mais distantes de nós, as águas das nossas casas, as águas dos oceanos, as cachoeiras, dos rios, as águas, Senhor, que estão caindo tão abundantemente lá no nosso Rio Grande do Sul. Essas águas sejam fluidificadas com bálsamos curativos e de luz, que ao ingerirmos dessas águas sejamos beneficiados e fortalecidos nas nossas necessidades mais íntimas, que sejamos curados no corpo, na mente e no espírito. Conduz-nos, Senhor, ao caminho da jornada evolutiva
por hoje, por todo sempre. Que assim seja.